e como a gente pode trabalhar para desenvolver ou para auxiliar o desenvolvimento das competências no aluno do século XXI. Primeiro, é importante a gente pensar que competências do século XXI, isso não é um assunto novo, porque, na verdade, nós já estamos no século XXI há 18 anos. Isso significa que estamos pensando sobre isso há pelo menos uns 30 anos. Consequentemente, a gente já tem várias pesquisas sobre o assunto, muitas pessoas, muitos profissionais trabalhando sobre isso, e uma pesquisa em particular me chama a atenção por ela ser muito fácil de se entender e bastante abrangente, que é uma pesquisa que foi feita em 2011 e foi publicada em 2012 num livro chamado Education for Life and Work. É um livro que está disponível para download gratuito e nesse livro os pesquisadores começam a falar, e são pesquisadores de várias áreas, mas voltados para a educação, e eles começam a falar daquilo que é fundamental para compor as competências do aluno do século XXI, ou das pessoas em geral no século XXI. E uma das questões mais básicas que eles colocam é essa necessidade de se desenvolver competências para a transposição do conhecimento, para a transferência do conhecimento para a própria vida prática e para a vida dos outros. Então nós começamos com o primeiro conceito em relação a essas competências do jovem do século XXI, que é justamente essa necessidade, essa possibilidade de compartilhamento das informações às quais ele tem acesso. Isso significa que, dentre essa gama toda, nós temos o conceito de competência a ser considerado, que é um conjunto de habilidades, de comportamentos, de atitudes que as pessoas vão adquirindo ao longo da vida, tanto na vida pessoal quanto na vida escolar. Então a escola, os professores podem e devem contribuir para o desenvolvimento dessas competências desses jovens que nós temos aí hoje e das crianças que estão ingressando no mundo escolar. Essa pesquisa ainda, ela coloca alguns pontos que são bastante interessantes para nós pensarmos. Ela aponta que nós temos 3 grandes grupos ou 3 grandes domínios dentro dos quais nós precisamos considerar essas competências. O primeiro domínio é o domínio cognitivo. No domínio cognitivo, a gente tem todas aquelas habilidades para a resolução de problemas. Então, nós temos aí criatividade, memorização. Aliás, a memorização, que muitas vezes é mal vista por muita gente, ela é fundamental em muitos aspectos. A memorização automática é que não é muito adequada, mas se eu não tiver memória, eu vou ter que inventar a roda todos os dias. Então é importante a gente considerar esses aspectos também. Além disso, tudo aquilo que facilita a resolução de problemas relacionado a competências mais técnicas, por exemplo, a alfabetização em TICs, a essas tecnologias de informação e comunicação, isso tudo está dentro desse domínio cognitivo. Além disso, a pesquisa mostra também que é importante a gente olhar para um domínio chamado de intrapessoal. Esse domínio intrapessoal, ele se refere a tudo que se relaciona com o próprio aluno. Por exemplo, automotivação, autoconhecimento. Aliás, no autoconhecimento é importante a gente destacar algumas questões como, por exemplo, a necessidade de conhecer o próprio potencial e os próprios limites, porque limites existem sim, né? Algumas vezes nós vemos aí um discurso de que tudo é possível e isso provoca até uma frustração em muitos jovens, porque os limites da realidade, eles se impõem. Então, trabalhar com esses limites também é função daquelas pessoas que estão aí para orientar os jovens, justamente para eles poderem contornar aquilo que é possível. Além disso, ainda no domínio intrapessoal, nós temos questões relacionadas
ao autodidatismo. Essa é uma questão fundamental quando a gente fala de competência, porque diferente do que acontecia anteriormente, no século passado, os alunos esperavam muito que os professores trouxessem as informações, ou que eles recebessem as informações de outros. O autodidatismo entra aí como uma necessidade fundamental para o alargamento do conhecimento e de responsabilidade do próprio aluno. Então, o aluno precisa ter curiosidade, ele precisa ir atrás de muitas informações e usar o papel do professor como um mediador para o processamento dessas informações da maneira mais correta. E por último, dentre esses 3 domínios, a gente tem o domínio interpessoal. Talvez o mais necessário ultimamente, até mesmo por conta do domínio cognitivo que nós falamos antes, aquela questão do uso das tecnologias, por exemplo, isso promove ou provoca uma atitude muito individualista. No domínio interpessoal, nós vamos falar de questões exatamente opostas a isso. Então, nós vamos falar de cooperação, nós vamos falar de trabalho em equipe, de desenvolver essas habilidades que fazem com que você se relacione melhor com os outros. Ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho. Então, dentro desse domínio nós temos também a questão da comunicação assertiva. Quando a gente fala em comunicação assertiva, a gente fala tanto na capacidade no desenvolvimento da habilidade de falar, de escrever, mas também, e principalmente, no desenvolvimento da habilidade de escutar. Porque, como eu falei, como nós estamos num desenvolvimento muito grande na área tecnológica e no uso das tecnologias, quando esse uso é indiscriminado, ele faz com que a pessoa se feche em si. E nós vemos hoje, por exemplo, entre os alunos, uma dificuldade muito grande de escutar realmente aquilo que é dito. Então você tem que repetir muitas vezes, porque a pessoa pensa que está prestando atenção e na verdade não está prestando atenção. E daí ela pergunta outra, e isso faz com que o tempo que poderia ser melhor utilizado acabe sendo pouco utilizado ou utilizado de maneira pior, justamente por conta dessa distração que se instalou. Então, essa é uma outra habilidade dentro desse domínio que precisa ser desenvolvida. E é lógico que nós temos inúmeras competências nesses 3 domínios. Isso significa uma complexidade muito grande. E como a gente pode trabalhar para desenvolver ou para auxiliar o desenvolvimento das competências no aluno do século XXI. Existem muitas ferramentas, muitas estratégias para isso, mas de maneira geral nós podemos falar de algumas dicas que podem ser utilizadas por professores e algumas delas por pais também. Por exemplo, se nós temos 3 grandes domínios de competências, nos quais as competências estão alocados, a gente pode falar de diversas possibilidades de estimulação. Então essa é a primeira dica. Estimular de maneira variada e diversificada todos os alunos. Quando eu falo de maneira variada e diversificada, eu estou falando tanto em relação aos estímulos, porque a gente capta as informações através dos órgãos do sentido. E cada um processa isso de maneira diferente. Então, algumas pessoas vão ter acesso mais facilmente para esse processamento pelo visual, por exemplo, outras pelo auditivo, outras pelo tato. Então, quanto mais informações de forma variada nós pudermos dar acesso aos alunos, melhor. Além disso, nós precisamos estimular a participação. Isso significa abrir espaço para questionamentos e posicionamento. Até porque isso vai permitir a correção de algumas daquelas habilidades que nós falamos lá naqueles domínios. Muitas vezes o aluno, por exemplo, tem tanta dificuldade em se colocar que quando se coloca de maneira agressiva ou se coloca de maneira incompleta. Então, quanto mais a gente abre espaço para isso, maior a possibilidade de corrigir aquilo que pode ser corrigido. Além disso, é importante favorecer as apresentações sobre aquilo que os alunos descobrem.
porque isso também permite, e é fundamental que seja dado, um feedback sobre a forma de colocação do aluno. O feedback, quando ele é bem colocado, que é o retorno sobre aquilo que você recebeu, quando ele é bem colocado, ele faz com que a pessoa corrija o comportamento naquilo que ela considera importante corrigir. Além disso, é importante criar ambientes motivadores. Lembrando que, diferente daquilo que muitas vezes se acredita, a motivação ela não é dada por ninguém de fora para dentro. Um professor não motiva um aluno, um professor desmotiva um aluno, mas ele não motiva um aluno. Ele pode criar condições para que o aluno se motive. Então, criar um ambiente em que o aluno possa se interessar mais efetivamente, e lembrando que cada um se interessa por questões diferentes, por isso aquela necessidade de variar muito os estímulos. Então, quando a gente cria esse ambiente ou essas condições, isso facilita a aprendizagem e o posicionamento do aluno. E, finalmente, uma última dica se refere à forma de avaliação desses alunos. A avaliação é importante. A avaliação ela é fundamental para te posicionar, inclusive, em relação àquilo que você precisa melhorar, ou aquilo que você... Qual é a próxima etapa para você seguir. Só que a gente sabe que existem vários problemas nos processos avaliativos. Então, uma questão muito importante para o desenvolvimento das competências do aluno do século XXI é considerar sempre a avaliação formativa, que é aquela que considera muito mais o processo do que o produto. Considera muito mais o caminho que o aluno percorre do que o resultado final. Então, é lógico que isso está inserido num ambiente que muitas vezes não permite uma flexibilidade tão grande, porque o sistema de ensino ele é construído com bases muito antigas, inclusive, né, e que vem se perpetuando, mas sempre que possível, e em cada situação particular, é fundamental que a gente acompanhe o processo e o progresso de cada aluno. Isso tudo vai facilitar o desenvolvimento daquelas competências que nós colocamos.